desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, abram as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2. Glória a Deus! Glória a Deus! Maravilha, Jesus! Todos encontraram? Amém! Vamos à palavra então. Portanto, essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Depois nós vamos continuar. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é libertadora e transformadora. E aqui, ela vem sendo anunciada com livrem-se. Livrem-se de todo engano, de todo mal, de todo pecado. Livre de toda a aparência do mal. E se conecte com a videira verdadeira. Se conecte com o verdadeiro e o único. O grande eu sou. Irmãos, nós precisamos a todo momento fazer uma autoanálise do que nós temos para limpar, porque a nossa casa a todo momento ela está suja. Enquanto nós estivermos pisando nesta terra, nós teremos o que corrigir. Do contrário, Deus vai nos recolher para perto dele. Então, é necessário e obrigatório para aquele que verdadeiramente crê e aquele que verdadeiramente lê as Sagradas Escrituras, que ele se analise todos os dias da sua vida, que ele corrija a rota todos os dias e que ele se mantenha no propósito, por mais difícil que seja, por mais provações que vocês possam passar. Nós devemos nos manter firmes e direcionados a um só alvo, que é a salvação através de Cristo Jesus. Continuando a palavra, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Todos aqui creem nisso? Glória a Deus. Então, irmãos, apesar de a palavra começar dura, como ela deve ser, porque nós somos seres cheios de defeitos, cheios de falha,
E automaticamente, na palavra manda a gente se livrar de tudo, né? De todo traço humano, de todo traço pecaminoso. Vem logo em seguida uma promessa: que se nós confiarmos no Senhor, nosso Deus, nós jamais seremos envergonhados. Então, partindo desta análise, se porventura você tem se sentido durante a sua caminhada envergonhado, constrangido, com medo, é porque você não está verdadeiramente em Cristo Jesus e não está alicerçado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Repito, provações nós vamos passar. É a vida. No momento em que você aceitou o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, você, como todos os pastores aqui dizem, colocou um alvo nas suas costas, na sua testa, porque a partir daquele momento você se torna separado do Senhor e automaticamente as trevas vão lutar contra você ainda mais e com ainda mais intensidade. Porém, nós devemos buscar socorro. E Deus e Jesus Cristo é o único socorro que nós, cristãos, devemos buscar diuturnamente. Continuando a palavra, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço é a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Irmãos, nós temos um propósito de vida, mas não é um propósito que nós desejamos, não é um propósito que nós pensamos, aquilo que nós sonhamos desde o início. O propósito que nós temos é o propósito que Deus, antes mesmo de nascermos e que nos chamou pelo nome, tem escrito e desenhado. Todavia, as nossas escolhas nos afastam desse caminho, nos afastam do Senhor. E quanto mais afastado do Senhor, menos nós conseguimos ouvir a tua voz, a tua ordenança. Porque ouvir a voz do Senhor é muito bom, mas atender a ordem do Senhor é que se faz necessário. E que cada dia mais nós temos perdido essa prática. Nós estamos perdendo a prática de orar, de jejuar e principalmente de seguir as ordens do Senhor. O Brasil tem uma mania, né, de falar que o brasileiro tem um jeitinho para tudo. Irmãos, isso é do diabo. Porque quem dá jeitinho é o inimigo. Quem faz de qualquer forma é o inimigo. O nosso Senhor, Ele tem o melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós é que estamos acostumados a não dar ouvidos. O pastor Ivan, no passado, falou, muita gente aqui fala assim, olha, fulano tem um sexto sentido. Não. O crente não tem sentido. O crente não tem o direito de sentir. Porque nós não sofremos na cruz pelo pecado de terceiros. Quem sofreu, quem deu seu sangue, foi Cristo Jesus naquela cruz. Através deste sacrifício é que nós podemos ter o deleite de ser salvos. Mas para ser salvo, para se fazer cumprir, para aquele sacrifício na cruz, para que ele não seja em vão, eu e você precisamos nos diminuir cada vez mais. Estarmos ligados na videira verdadeira, mas com os ouvidos, com os olhos, com o caminhar,
e está com sede e fome do nosso Senhor Jesus. E confiar nele, porque ele é quem nos sustém com as suas mãos fortes e poderosas, independentemente do que nós pensamos. Porque somente a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós temos perdido essa conexão com Deus, nós temos perdido essa conexão com o nosso Senhor. A gente não pode só falar Deus, é porque Deus é uma palavra maravilhosa, mas não expressa o que Ele é nas nossas vidas. Deus é Senhor, Ele é dono, Ele é Criador, foi Ele que fez. E o que nós devemos é exaltá-lo, glorificá-lo, louvá-lo, desde o momento em que abrimos os olhos até o momento de fechar para dormir. E se possível sonhar que estamos na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Nós temos perdido o costume, irmãos. Nós temos deixado, na verdade, os costumes nos invadir. Nós temos perdido a reverência. Nós temos colocado o pecado na frente do nosso Senhor e Salvador. Nós temos pecado e relevado aquela atitude. Em nenhum momento a palavra do Senhor, ela fala pecado grande, médio ou pequeno. O pecado, ele é pecado, ele é o pecado, e a prática do pecado, ela tem que ser exterminada para que você verdadeiramente adore ao Senhor. E para isso nós precisamos sacrificar, nós precisamos cortar na carne, nós precisamos cada vez mais não falar por nós, não escolher por nós mesmos, e não caminhar somente pelas forças das nossas pernas, e sim pedir ao nosso Senhor, nosso Salvador, para que nos direcione, para que nos guie, e que muitas das vezes nos conduza, nos sustente, mas que nós possamos sempre estar em retidão, com os olhos vidrados no Senhor. Que se porventura nós nos desviarmos 1 milímetro que seja para a direita ou para a esquerda, que a gente tenha humildade em reconhecer o erro e pedir perdão ao Pai, para que o sacrifício da cruz não tenha sido em vão. Hoje nós precisamos pensar na salvação, porque o nosso Senhor, o justo juiz, está às portas. E o que você tem feito? Deixado para amanhã? Pecado e relevado as suas práticas de pecado? Ou você verdadeiramente tem se entregado e se rasgado aos pés do nosso Senhor, para que a tua graça e a tua misericórdia, que a tua benevolência te alcance, nos alcance? Porque, irmãos, como humanos, nós somos falhos. E Deus não pede que sejamos perfeitos, mas pede que nós nos arrependamos daquilo que nós fazemos verdadeiramente, e não pequeis mais. Então nós só temos uma oportunidade. O mesmo erro já não é pecado, já não é me perdoa, Senhor, porque se trata do mesmo erro, do mesmo engano. Você está se enganando e tentando enganar o Criador, mas Ele é hipossuficiente. Ele está presente em todos os cantos da terra. Ele está te vendo em todo momento. Então, quando você está pecando, você pode se enganar o seu vizinho, enganar o seu cônjuge, enganar o seu pai. Você pode enganar até a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. E quando da vinda de Cristo, nós ainda falamos quando,
porque Ele não deixou escrito, porque será de repente, justamente para que essas pessoas que pecam, procrastinam no seu arrependimento, não possam ser alcançadas pela salvação. Então nós não podemos estar no pecado no momento da sua vida. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos nos esvaziar de toda a atitude humana, de todo engano, de todo pecado, de todo vício, de tudo aquilo que nos afasta do Pai, para que quando da sua vinda nós não sejamos pegos de surpresa. Irmãos, Cristo vem, virá. Aleluia. Da noite para o dia, num piscar de olhos. E somente quem estiver alicerçado na tua palavra, conforme os teus preceitos, negando o pecado e negando a carne, é que vai alcançar a salvação e que vai poder subir com ele, que vai contemplar a tua face, conforme a palavra fala. Quem quiser seguir esse caminho, busque a tua direção. Vá para, busque esta mesma direção, porque aqui a igreja está buscando, mas a salvação ela é individual, ela depende do que você faz no particular. Aqui os pastores, todos os membros da casa servem somente para direcionar, mas a escolha é sua. E o convencimento ele vem somente através do Espírito Santo de Deus. Terminando a palavra, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, irmãos, somente de Deus e pela misericórdia dele é que nós somos povo de Deus. E que nós possamos, como povo de Deus, voltar ao princípio de adoração verdadeira e genuína, para que quando ele vier, nós possamos ser salvos e contemplar a face maravilhosa de Jesus. Irmãos, eu vou até aqui. Deus abençoe vocês, fiquem com a palavra. Vou passar para o pastor.